Crescimento profissional. Esse é o desejo de muita gente que está no mercado de trabalho. Quem não quer, né, subir na carreira, ganhar mais, ter mais reconhecimento. Mas você sabia que esse crescimento pode ser freado por causa de obstáculos psicológicos? São as chamadas crenças limitantes. Para ajudar a entender melhor esse assunto, a gente convidou aqui nosso consultor em carreira, Rogério Mendes. Boa noite, tudo bem, Rogério? Boa noite, Thiago. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Prazer nosso te receber. Primeiro, o que na prática são essas crenças, hein? Crenças são regras que você estabelece para a sua vida. E essas regras, elas podem funcionar de maneira positiva ou negativa na sua profissão, né, na sua carreira, na sua vida pessoal, os relacionamentos, uma série de coisas. E quando a gente fala de crença, não tem a ver com religião, né? Não, basicamente as crenças são as maneiras que a gente coloca filtros, lentes, para enxergar uma situação de acordo com essas crenças que nós temos, né? Se a gente está falando de obstáculo, de coisas que podem prejudicar uma carreira, que tipo de crença ou quais os tipos de crença mais comuns que prejudicam na carreira de uma pessoa, hein? Basicamente, as crenças que mais prejudicam são as de identidade. Eu sou fracassado. Não se pode confiar em ninguém. São crenças sobre a vida. Na minha carreira, só os puxa-sacos conseguem avançar dentro da minha empresa. Crenças de capacidade. Eu falo mal em público. Eu nunca aprendo matemática. São generalizações que as pessoas criam dentro da própria mente e que muitas vezes limita, né? Limita a sua percepção de potencial e às vezes as pessoas simplesmente não fazem nada porque elas acham que vai dar errado. Por causa desses pensamentos negativos. Exatamente. Entendi. E quando a gente tem essas crenças ou pensamentos negativos, como vivenciar uma mudança nisso aí? A pessoa, ela precisa, você que está aí assistindo a gente, precisa se perguntar de uma maneira honesta e específica. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Eu poderia perguntar, quando você tem dificuldade para falar em público? Você sempre tem, quando você está com a roda de amigos lá e tal, você não fala em público? Quando você está com a sua família, por exemplo, você não consegue falar em público? Ou você não fala em público em pé, em um cenário com muitas pessoas falando de um assunto que você não tem domínio? Então o segredo está em como você conversa com você mesmo, sendo específico, perguntando em que situação isso acontece. Por exemplo, na sua carreira, você está ali na sua empresa e seus colegas estão crescendo, estão aí entrando em cargos mais estratégicos. Você olha, fulano está assim porque ele puxa o saco, porque ele está perto ali dos tomadores de decisões, e a pessoa não se pergunta o que ela pode fazer de diferente para poder avançar. Então, e não buscar praticar algo, não ficar só no pensamento. Porque esse pensamento, ele paralisa, né, Thiago? Ele te coloca em uma situação de responsabilização. Então, a pessoa pode se capacitar, procurar um curso, tratar, digamos, esse problema. Exatamente. E agora, tem crenças positivas que podem ajudar na carreira profissional? Certamente. Quanto mais as suas crenças te colocam na condição de protagonista, no controle da situação, melhor é. Por exemplo, você pode pensar assim, quanto mais eu estudo e me capacito, maior é a probabilidade de eu avançar na carreira. É uma crença porque não necessariamente a capacitação está ligada a isso, mas ela pode te impulsionar, né? Então, assim, quanto mais eu estudo, mais inteligente eu posso ficar. E não, eu nunca aprendo matemática. É como eu vou aprender melhor uma área que eu tenho mais dificuldade. Tem a ver também com a possibilidade de arriscar, né? De querer dar as caras, Perfeito. Ir lá e fazer. Exatamente, porque se você limita o que você pode fazer, ou seja, o seu potencial, isso impacta as suas ações, porque você não faz. Se você não faz, você não alcança resultados. Se você não alcança resultados, você acha que você não pode. E isso vira um ciclo vicioso, onde a pessoa se dá mal. Ok, então vamos torcer para todo mundo se dar bem. Show de bola. Obrigado, até a Obrigado, próxima. Thiago. Tchau. Olha só.